Olá, meus irmãos do canal Bíblia Aberta, Pai seja convosco, eu sou o pastor Fábio Pereira. Bem, amados, nós vamos a mais um vídeo e esse vídeo nós vamos estar respondendo a pergunta do pastor Bernardo do Nascimento. Ele participou do canal deixando o seu comentário e pedindo uma exposição de Gênesis, capítulo 1, verso de número 2. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo uma breve exposição, atendendo o nosso amado pastor. Desde já nós queremos agradecer a oportunidade e também queremos dizer aos senhores que todos podem e devem participar. Você pode enviar o seu vídeo ou simplesmente deixar o seu comentário e nós estaremos providenciando a resposta, o comentário, a exposição, tanto do seu texto bíblico quanto do tema polêmico que você venha a solicitar. Bem, amados, antes da exposição do assunto em pauta, de Gênesis capítulo 1, verso de número 2, eu quero pedir aos senhores que não esqueçam de deixar o seu like, inscreva-se no canal, também ative o sino para receber as notificações. É muito simples, está bem aqui na tela, você pode acompanhar, certo? Você deixa o seu like, depois você inscreve-se e você também ativa o sino, estará recebendo as notificações dos novos vídeos a serem lançados aqui no canal. Lembrando que você também pode participar, você pode mandar o seu vídeo, deixar seu comentário e nós estaremos tendo o privilégio, a honra de atender os senhores em nome de Jesus. É isso aí, vamos à exposição de Gênesis 1, capítulo 1, verso 1 e 2, e tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, vamos começar a exposição de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, e daremos início fazendo a leitura do texto sagrado. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós estamos usando a versão Almeida Corrigida Fiel, edição 2007. Partindo da leitura desse texto, nós queremos fazer a seguinte pergunta: como explicar Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2? Será que podemos explicar usando a teoria da lacuna? Ou será que podemos explicar essa passagem usando a exposição da raça pré-adâmica? Eu sei que os senhores já ouviram falar tanto da teoria da lacuna como da raça pré-adâmica, como exposição, como explicação para Gênesis 1, capítulo 1, verso 1 e 2. Bem, amado, de antemão, nós estamos afirmando aos senhores que nem a teoria da lacuna e nem a explicação da raça pré-adâmica são respostas bíblicas e teológicas para Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Partindo dessa afirmação, nós vamos começar fazendo uma breve análise de Gênesis 1 e 1, no princípio, e aí você observa que a primeira expressão do texto é Bereshit, procedida de preposição, no caso, no princípio, e também você pode observar que em Gênesis, capítulo 10, verso 10, o termo Bereshit é usado para falar do princípio do reino de Nirod, ou seja, as primeiras cidades que ele possuía. Daí já entendemos que no princípio se trata exatamente do pontapé inicial da criação do universo realizada por Deus. A outra coisa é que o segundo termo do texto é o verbo bara, que quer dizer criou, e esse verbo é seguido do sujeito Elohi, e daí o texto simplesmente diz: Deus criou. A outra coisa é que o objeto da sentença é a expressão céus e terra. Esta expressão, na verdade, é chamada de merisma, ou seja, as partes representando o tudo. E daí nós podemos concluir Gênesis 1 e 1 dizendo o seguinte: os céus e terra, esta frase refere-se a todo o universo.
Na verdade, no princípio criou Deus o universo. Dando continuidade, vamos a Gênesis capítulo 1, verso 2. E o verso 2 começa dizendo: e a terra era sem forma e vazia. Daí, amados, o verso 2 é uma descrição da criação depois do primeiro ato criativo. E podemos ver que existe um movimento que vem dos céus e terra, da criação do universo, para a terra. E o texto afirma: a terra, porém, estava sem forma e vazia. No caso da versão em pauta, e a terra era sem forma e vazia. Com isso, nós percebemos também que em Gênesis 1:10 a palavra terra vem do hebraico ereshit, que quer dizer porção seca. Com isso, amados, devemos ter em mente que ereshit é, para o autor, no caso Moisés, e também para os seus leitores, a porção seca, exatamente do lugar geográfico, o lugar apropriado para a vida humana. E com isso, quando nós lemos e a terra era sem forma e vazia, simplesmente entendemos que a terra ainda não era o lugar apropriado para a raça humana. Terra aqui se trata exatamente do lugar geográfico, que não estava apropriado para que o homem pudesse viver. E nós podemos também perceber que a expressão sem forma e vazia, na verdade, em geral, refere-se a um lugar não habitável, impróprio para a vida humana. Assim era o estado da terra depois do primeiro ato criativo. E daí nós podemos perceber a ação divina na preparação de um lugar apropriado para a sua criação. Dando continuidade, o texto diz: e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas aqui é simplesmente a ausência de luz. Por isso, em Gênesis capítulo 3, Deus diz: haja luz. O abismo trata-se das águas que cobriam a porção seca. Isso você pode ver isso em Gênesis 7:11. E você percebe que em Gênesis 1:2, Deus ainda não havia feito a separação entre a água e a porção seca. Por isso havia trevas, havia ausência de luz sobre o abismo, sobre a face do abismo, ou seja, se referindo às águas que cobriam a porção seca. E o texto termina dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A outra coisa que queremos destacar é que a Bíblia diz, no Salmo 33, verso 6, também em Jó 26:13, que Deus fez o mundo pelo seu Espírito. Então aqui nós temos a ação do Espírito Santo na criação do universo. E assim como a águia agita o seu ninho e bate as asas sobre os filhotes, nós temos a ação do poderoso Espírito Santo no processo da criação do universo. Com isso, ele faz da terra a habitação para os seres humanos, que seria a coroa da criação do Deus eterno. Com isso, amado, nós concluímos o verso 2 dizendo que aqui no verso 2 Deus começa a explicar ou nos dar uma explicação, o entendimento exatamente como ele criou o universo. Primeiramente, uma massa de matéria foi criada, ela era sem forma e vazia. A expressão quer dizer que a terra não tinha formato e só havia vácuo. Nos dias que se seguiram a criação, Deus deu forma à massa, exatamente a que nós conhecemos hoje por terra, e então a encheu com plantas e animais. Então nós temos aqui um resumo do entendimento de Gênesis 1 e 2. E vamos concluir a nossa exposição fazendo 3 afirmações. Primeira, o primeiro verso trata de um primeiro ato criativo, quando Deus criou os céus e a terra, se referindo aqui exatamente ao universo como o conhecemos hoje. Segundo, o segundo verso descreve o estado da terra criada, quando Deus ainda não havia começado a organizá-la.
e, portanto, encontrava-se inabitável. Terceiro, o restante da narrativa, que é o foco principal do texto, está tratando do detalhe da criação do verso 1º. Então, amados, nós temos aqui uma breve exposição de Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, e esperamos aí ter correspondido à expectativa do pastor Bernardo, que faz a solicitação da exposição desse texto. Bem, amados, os senhores acabaram de assistir à exposição de Gênesis capítulo 1, verso de número 1 e 2. Eu tenho certeza que você tem aprendido e com certeza foi uma bênção em nome de Jesus. Então participe, certo? Participe, mande seu vídeo, deixe seu comentário e nós também estaremos respondendo. Não esqueça, você deve aí curtir o vídeo, deixando o seu like, inscreve-se no canal, ative o sino e será uma bênção em nome de Jesus.